Olá, amigo internauta. Então, novamente eu aqui, Fred e João, com vocês no programa Tocando Oculto. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aí, para vocês absorverem um tema que ele trouxe com muita propriedade. E esse nosso amigo que tantas vezes que vem aqui, ele é sempre aclamado porque realmente a forma com que ele aborda os temas e a colocação é ímpar, né? Então, eu falo de... Aê, José Alves. Valeu, José. Seja bem-vindo, Saudações, meu querido. saudações, Fred, saudações a todos os apreciadores do programa Tocando Oculto. Aê, obrigado, Zé. Esse tema é um tema bastante interessante, bastante. Você, inclusive, tem bastante domínio sobre esse universo egípcio. Então, esse tema realmente tem um universo de informações interessantes. E como a gente falou nos bastidores, você trouxe um cabedal delas aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que você vai abordar isso de uma forma ímpar aqui na internet. Então, eu não vou nem perder tempo, já vou deixar você começar aí, porque você tem muito o que dizer e aí eu tenho muito o que aprender. Então, vamos lá, é contigo. Assim, bom, em primeiro lugar, a iniciação, ela é um processo comum a todos os povos, culturas e civilizações do planeta desde os primórdios, desde as origens, né, Uhum, históricas da civilização. A iniciação é uma palavra que serve para demarcar, por exemplo, a passagem de uma fase da existência para outra, tá? Por exemplo, uhum, você tem iniciações de nascimento, relacionadas à fase de passagem como é que se diz, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, uhum. né? Para da vida de solteiro para o casamento, Sim, sim. e, sobretudo, o que é mais importante, iniciação da vida para a morte. Para a Da morte, vida tá? para a morte. Então, os povos antigos do Oriente Médio, por exemplo, celebravam os mistérios de Tamuz e Adonis. Né? Na Grécia, nós temos os mistérios de Orfeu e Dionísio. Entre as legiões romanas, os mistérios de Mitra. Mas essas iniciações elas foram fundamentalmente influenciadas pelos mistérios egípcios, pela iniciação egípcia, né? Que é, Hum, como o coração da sua própria civilização, um mistério totalmente voltado para os arcanos da morte, os mistérios da morte, tá? Então, a iniciação hum, egípcia, propriamente dita, ela começa na pré-existência do culto totêmico da sombra da morte, né? Quando feiticeiros egípcios despertam seus duplos, sombrios autogerados, seus Kas. Aqueles que têm o primeiro ato de consciência da sombra da morte, do outro, do duplo, e conseguem despertar suas consciências nessa sombra, nesse duplo. O totem, hum, ele é um termo muito usado na antropologia, né, para designar uma matriz sagrada que contém em si os mistérios do divino e do demoníaco, né? Um Deus propriamente dito. Esse Deus, uhum. essa matriz, esse totem, ele emana as almas, os espíritos da raça, né, do povo, da civilização, da qual ele é o mistério implícito, a alma implícita. Ele nutre esses seres, ele mantém eles e os reabsorve no processo da morte. Né? No processo da morte, Uhum. os princípios vitais, os fluidos sutis são desintegrados e retornados a essa matriz. São reciclados e retornam. Então, esses indivíduos, dentro de um processo, digamos que hoje seria chamado de reencarnatório, eles voltam sem nenhuma Uhum. consciência. Enquanto que os primeiros feiticeiros xamãs foram aqueles que alcançaram o estado autogerado da própria consciência, desperta dentro dessa sombra da morte, do duplo. Tá? Com o passar do tempo, das orlas paleolíticas até basicamente a quarta dinastia egípcia,
abrangendo a quinta também, há um desenvolvimento, através de experimentos intensos, com praxis mágica, de um corpus de entendimento da anatomia oculta do homem, aonde esse duplo, esse outro, ele se multifaceta em vários ângulos, 9 ângulos, basicamente, né? Aonde eles designam o corpo físico, o chamado Alfu, ou Cat, que é chamado de corpo de corrupção. Corpo físico, que apodrece, morre e desaparece. A duplicata sutil, o K, que é o equivalente atual do corpo astral. O Haidit, que é a sombra, o corpo de sombra, que diz respeito aos níveis dos abismos do inconsciente e do subconsciente humano. Né? O Kehu é o corpo mágico por excelência. É um corpo de esplendor mágico que está relacionado aos termos cognatos egípcios de magia, feitiçaria, tá? Por exemplo, a palavra Akeu é a palavra para enfeitiçamento, magia, bruxaria, enfeitiçamento. E tem uma relação etimológica com o Keu. Tá? Assim como o chamado Aki, que é a junção do Ba com o designativo da alma, ou, mais precisamente, aquilo que designa o indivíduo humano naquilo que ele é próprio, aquilo que é intransferível, a essência propriamente dita de um ser, né? E nós temos o Sahu como corpo incorruptível. O corpo é autogerado, imortalizado no invisível, no mistério da morte. Tá? Associado a esses corpos, nós também temos o conceito do Abi. O Abi é o coração, sede da consciência intrínseca do homem. Sua essência secreta está no coração. O Ren, que é o nome que vem das águas incriadas, como é que se diz? Ele cria a autoexpressão do seu próprio corpo, encarna. Então, na magia egípcia, aquele que se apodera do nome tem o poder sobre a coisa. Tá? Nós temos também o chamado Sakan, que é a palavra para poder. Poder, que significa, é o conceito de reger, dobrar, dominar. Né? É um termo que nós podemos fazer uma relação com o conceito tântrico da Shakti, que é poder, embora a expressão egípcia seja mais antiga. Tá? Então, esses são os corpos da anatomia oculta do homem. Então, desde os períodos primordiais, os antigos magos feiticeiros egípcios, eles desenvolveram uma praxis, um mistério, capaz de transmutar o Ka, o duplo, no Sahu, e imortalizar ele mais além das esferas da vida e da morte. Tá? Porque, assim, na concepção egípcia, todos os indivíduos, até mesmo os animais, até mesmo os vegetais e minerais e corpos inanimados possuem um duplo. Tá? Caramba! O que vai diferenciando é o nível a magnitude de vibração, né? Aonde no ser humano ela alcança o seu, digamos assim, o seu apogeu. Só que os duplos dos indivíduos comuns são mortais também. Eles morrem junto com o indivíduo. Morre e ele volta para aquela matriz totêmica que eu descrevi agora. É reciclado e renasce, sem nenhuma consciência, fazendo parte do processo germinativo de eterno retorno da natureza. Então, esses primeiros feiticeiros, xamãs primordiais egípcios, conseguiram despertar a sombra do duplo, eles se tornaram imortais, porque eles assumiram a consciência do totem como matriz primigênia primordial. Tá? Só que a coisa vai avançando.
Então, com a ascensão, com a ascensão dos períodos pré-históricos para os períodos históricos e dinásticos do Egito, vai haver, logicamente, como é que se diz, toda uma evolução a nível civilizatório. E uma arquitetura monumental vai ser desenvolvida através do aprimoramento e desenvolvimento da própria linguagem mágica, que vai criar a escrita, vai criar os hieróglifos, né? Vai conseguir desenvolver os templos monumentais, as pirâmides, e toda uma cosmogonia que dá conta da explicação da origem do universo como um todo. Tá? Então, nós temos várias cosmogonias pertencentes aos principais centros sagrados no Antigo Egito, cidades sagradas no Antigo Egito. Nós temos uma cosmogonia em Tebas, outra em Mênfis, outra em Hermópolis e outra em Heliópolis. Então, a título de ilustração, eu vou citar a cosmogonia de Heliópolis, né, que é a cidade de On, onde nós temos Atum, o Alto Gerado, cuja palavra, o nome, significa A de não ser, o abismo, o antigo dos antigos, e Tum, o ser absoluto. Ele emana 9 ângulos hipostáticos. Você quer que eu volte? Não, eu queria que você voltasse o A. Tem uma falhada no A aqui. Tá. Atum, então, né? assim, não, eu vou... Então, Atum. Atum, o autogerado, Deus Supremo, esse é um dos nomes do Deus Supremo no Antigo Egito. Essa questão ela é bastante complexa, obscura, e eu vou explicar também, fica tranquilo. Então, Atum significa o não ser e o ser absoluto. O A é o A do não ser. A de abismo, A de antigo dos antigos, A de antecessor, A de Apófis, a velha serpente, e Tum é o ser absoluto. Ele se autogera a partir das águas incriadas de Num e emana 9 ângulos hipostáticos. Hipóstase são emanações. Tá? Esses 9 grandes deuses são Shu e Tefnut, Sebnut, Ísis e Osíris, Sete, Néfites e Horus. Horus o Velho. São os 9 grandes deuses primordiais. Tá? Esses 9 grandes deuses primordiais, eles têm uma relação de alinhamento com a anatomia oculta do homem, onde você vê a relação de lei de analogia do microcosmo com o macrocosmo. Então, assim, os ritos de iniciação egípcia propriamente ditos, o objetivo deles é a transfiguração do Ka, do duplo, no corpo incorruptível do Sahu, ad eternum, do Sahu. Tá? Então, isso se desenvolveu de eras muito primitivas, né? De épocas muito primitivas, onde surge de uma feitiçaria primordialmente xamânica, e não perde essa característica. Né? Aliás, o Egito, ele é o país, entre todas as civilizações e nações, cujo o desenvolvimento da civilização não implicou na perda do conhecimento mágico xamânico primordial. Pelo contrário, continuou na presença do rei Deus, do próprio faraó. Tá? Então, nesse desenvolvimento, vai se desenvolver as chamadas escolas de mistério. Escolas de mistério, que são voltadas para a iniciação nos mistérios da morte. Né? Então, em termos históricos, em termos arqueológicos, a prova mais contundente de que existiram tais iniciações está presente no
está presente na cidade de Abidos, né, no templo do faraó Sete I, da 19ª dinastia do Novo Império. Então, você tem ainda vestígios, né, os vestígios, as ruínas do templo, configurando uma geometria bastante específica, relacionada ao mito primordial de Osíris, tá? O que remete ao mito de sacrifício de Osíris por Sete. Sete mata Osíris, despedaça Osíris, espalha os membros dele pelo Egito, né? E há um processo posterior de ressurreição, né? Realizado por Ísis, por Anubis e por Tote, né? Então, Osíris, ele é, no sistema egípcio, considerado o primeiro mumificado, né? Embora ele não seja o deus da morte mais antigo, há todo um processo evolutivo onde vai havendo justaposições, entende? Agora, eu estou pegando esse exemplo aqui para ficar mais claro, porque os mistérios abarcam não só os mistérios de Osíris, evidentemente, tá? Mas eu estou aqui salientando as provas arqueológicas e tal, e um modelo para nós termos um determinado discernimento da onde começar, para onde continuar, e para a coisa ficar inteligível para os ouvintes, né? Então, esse monumento, ele possui uma estrutura também chamada de Osíreion, tá? O Osíreion, ele possui como é que se diz? Ele possui uma estrutura que reporta a chamada colina primordial, que também é conhecida como Bemben ou como Pirâmide On, tá? Então, existe um corpo, uma estrutura subterrânea, um longuíssimo corredor de água subterrânea que leva a uma câmara, onde há uma plataforma retangular sustentando o sarcófago de Osíris, onde eram celebrados os mistérios de ressurreição, tá? Onde era reencenado esse mito primigênio. Então, assim, todos os sistemas iniciáticos, todas as celebrações de mistério, elas são a repetição mimética do que aconteceu nos tempos primordiais, para alcançar o mistério do arquétipo primigênio primordial. Tá? Esse arquétipo primigênio primordial, ele vai se expressar no mito, como linguagem, uma linguagem de entendimento, de expressão e de manifestação. E vai se atualizar pelo rito. Então, os ritos repetitivos miméticos, eles visam essa transferência, a transferência de um estado ordinário para um estado supra-humano, né? Dentro dessas escalas dentro dessas escalas ritualísticas, né? Iniciatórias. Então, ali, assim, dentro desse processo, o indivíduo que se submetia a esse processo, e nós temos exemplos históricos, tá? Eu posso citar o exemplo de Apuleio, no segundo século da era cristã, da era vulgar. Nós temos exemplos também de vários, como é que se diz, filósofos e sábios gregos, tá? Que deixaram também seus depoimentos. Um dos principais é o de Plutarco, que eu já apresentei o livro aqui, Os Mistérios de Ísis e Osíris, tá? Que pode ser encontrado pela editora Palas Atenas, tá? E tem uma outra edição também de uma outra editora, aqui no Brasil. O de Apuleio, o depoimento de Apuleio vocês vão encontrar no Ramo Dourado, né? Um livro chamado Ramo Dourado, que é um clássico da literatura antiga. Também você vai encontrar em Heródoto, o historiador Heródoto, só que ele nunca dá, como é que se diz, detalhes. Chega um ponto em que ele se detém e não fala sobre o que ele vivenciou nos mistérios. O Apuleio, ele vai um pouco mais longe.
porque ele chega a mostrar encadeamentos ritualísticos. Ele chega a esse nível de detalhes, tá? Por quê? Porque havia como é que se diz? Havia um voto de silêncio absoluto nos mistérios de iniciação. Não se podia falar. Os sacerdotes, a casta sacerdotal que organizava isso, e os hierofantes, eles tornavam a coisa o mais difícil possível. O mais difícil possível, né? De modo que era um teste mesmo, um teste de envergadura moral, física, mental e espiritual. Aquele que se dirigia para um desses santuários, como esse que eu estou descrevendo de Abidos, ele ia sabendo que o ente mortal dele não voltaria mais. Ele ia para uma experiência da morte, de fato. De fato. Se ele Ô, Zé, tentasse fugir... não, só, não vai esquecer o que você vai falar, mas eu só vou te perguntar uma coisa. O Antônio Carvalho, quando eu conheci, Antônio Carvalho, para quem não sabe, foi um grande eubiota também, né? Já falecido em 2008, era um grande amigo meu. Eu me lembro de ter Sim. conhecido ele em 86 e 87, 88. Eu me lembro de ter ido na casa dele e ele me contava os mistérios egípcios, dizendo como é que se tratava a iniciação nesse processo. Ele me dizia que tinham 4 estágios de 7 anos cada um. Então você tinha que passar, nesse tempo de 28 anos até a ascensão total, né, por vários episódios assim que o cara tinha que ter a visão aberta totalmente mesmo, para ele conseguir enxergar que aquela porta ali, ele vai sair em algum outro local e não vai encontrar algum bicho que vai comê-lo, ou alguma atitude que vai matá-lo, né? Então ele tinha que ter despertado isso com muita propriedade ao longo desses 28 anos. Aí sim, ele estaria pronto para ser um mestre, e aí tinha concluído então o principal ritual, que era da ascensão. Isso bate com os teus estudos ou não? Estão fora. Bate também, porque assim o conhecimento histórico é assim. Estou falando em termos, porque assim existem 2 escalas, tá? Existe uma escala que é oral, é a transmissão oral que nunca desapareceu e nunca vai desaparecer, apesar da ascensão e queda das civilizações, tá? Uhum. E existem os documentos históricos que foram descobertos em Sim. escavações arqueológicas. Então você vai combinando. Você vai combinando. Por exemplo, os textos mais antigos são os textos das pirâmides. Os textos das pirâmides de Unas, Tete e Pepe, né? Então você encontra todo o mistério da transfiguração iniciática nos mistérios da morte. Esses textos eles vão evoluir para os chamados textos dos sarcófagos, né? Onde as fórmulas hieroglíficas eram gravadas nos sarcófagos, por fora, por dentro, eram levados com os mortos, tá? Que vai evoluir para o chamado Livro dos Mortos, né? Que era escrito em papiros, né? Enrolados e tal, e era levado no féretro com o morto, através de todo o processo, como é que se diz, dos rituais, como é que se diz, de necromancia, de ritos post-mortem, que visavam a imortalidade do morto. Esse ciclo aí que você fala, que dá em 28 anos, é interessante que ele tem uma relação com a idade de Osíris, por ocasião da sua morte, né? Osíris ele é despedaçado por Sete. Primeiro, ele é aprisionado por Sete através de um ardil num caixão que é selado com chumbo e jogado nas águas do Nilo, que vai parar em Bíblios, vai parar em outra região, é recuperado por Ísis. Ísis oculta ele no delta, nos alagadiços do delta. Sete, caçando um javali, descobre o corpo e despedaça ele, espalhando os seus membros pelo território egípcio. Então, essa região, esse templo em Abidos que eu estou descrevendo, ele é importante porque se julgava que a cabeça de Osíris estava ali. Ou algumas inscrições também relatam o coração de Osíris, né? Então,
o local pegando necrópolis, várias necrópolis. Então, essa região de Abidos fica entre Assuã e Tebas, né? Então, ela é muito importante. Até hoje, são feitas escavações descobertas. Esse monumento geométrico, ele narra os mistérios cosmogônicos, né? De Mênfis quanto de Heliópolis, em relação à ressurreição de Osíris, onde os candidatos reencenavam esses mistérios. Então, os encenadores desses mistérios eram os altos sacerdotes e os hierofantes. Eles adotavam as máscaras dos deuses, né? Isso tem uma relação total com as passagens do livro dos mortos, do livro egípcio dos mortos, tá? Aonde você tem o ritual na chamada Sala dos Massacres. Sala dos Massacres acontecia a chamada psicostasia, que era a pesagem do coração e da alma, né? Aonde Nossa! o defunto, ele era conduzido por Horus e por Anubis até essa sala, onde ele ficava de frente de uma balança que era uma representação de Maat. Havia a presença de Maat, a deusa da verdade e da justiça cósmica. O deus Tote se posicionava anotando o indivíduo. O coração dele era pesado nessa balança, era confrontado com a pena de Maat, né? E também havia diante dele Osíris, sentado no trono, cercado com Néfites e Ísis do seu lado. Cercado Pois é, também mas por como é que eles 40... pesavam o coração? Calma que eu já falo. Aí também era cercado por 42 juízes. 42 juízes que têm assento nos parapetos do inferno. Então, como que era pesado? Então, essa questão, ela é de ordem metafísica, mais do que física, tá? Porque assim, o coração, mais do que o órgão que bombeia sangue ao organismo e tal, ele é visto, nesse caso, como da essência secreta do indivíduo. A própria alma, a própria essência secreta dele. Entendeu? Então, o peso é um teste para ver se ele transcende, se ele atravessa o julgamento e não é devorado pelo devorador de almas, tá? Assim, se ele não passa, ele como é que se diz? Ele é lançado novamente naquilo que os egípcios chamavam de rosetal. Rosetal é uma palavra que ela vem de trilho de arrasto. Era a representação dos trilhos que conduzia o trenó do sarcófago do faraó, do templo mortuário que ficava próximo das grandes pirâmides, de uma grande pirâmide, né? Até a Câmara do Rei, entendeu? Então, o Rei Deus, que ele era esperto, autogerado, ele caminha sobre os trilhos do Rosetal. Ele não está preso. Ele não está preso aos limites de tempo e espaço, como as pessoas comuns, não iniciadas. Então, havia esse processo aí, que era chamado de psicostasia. Assim, meio que resumindo aqui, porque esse processo todo ele está descrito no Livro dos Mortos, e é todo um processo mágico, todo um processo ritualístico que permitia o adepto a transfiguração, alcançar como é que se diz? O estado desperto, o estado de imortal, o estado de um Deus, tá? Isso está no Livro dos Mortos. É claro que isso tinha uma série de processos, tinha uma série de desafios, né? Que tinham que ser flanqueados. Tinha que se saber as senhas. Tinha que saber como abrir os portais, né? Para escapar das armadilhas e tudo mais. Sim, claro. Então,
assim, os mistérios egípcios, eles são muito complexos, porque você tem uma escala basicamente explícita e uma escala de mistérios implícitos, tá? E só aqueles que conhecem as palavras de poder, o chamado Mankeru, ele consegue. Então, o morto diante de Osíris, ele tinha que se justificar, se auto-justificar. Ele tinha que possuir as palavras de poder. Se ele fosse um Mankeru, ele justificava as ações dele. E ele conseguia atravessar os portais do Amente. Ele chegava à capital do Amente, o centro de Sekhan, e alcançava os mistérios inefáveis do chamado Seketanru e o Seketotep. Tá? O Seketanru é o campo das possibilidades infinitas. E o Seketotep é o campo da glória secreta do vazio. Então, se você conquistava essas duas regiões secretas, por exemplo, você próprio autogerava o teu próprio paraíso. Entendeu? É uma coisa muito profunda, muito secreta. Legal. E a linguagem de poder egípcia, ela também ela vai se trespassando. Assim, toda a linguagem de poder egípcia, ela remete para a obscuridade. Né? Então, como eu já falei em alguns outros vídeos anteriores, na tradição egípcia, o obscuro é explicado pelo mais obscuro ainda. Né? Nossa. José, em que momento que o sacerdote ou o discípulo depois que já virou, que já transformou-se todo, né? Ele consegue encontrar aquele grande cristal que existia no topo da pirâmide, que agora já tiraram de lá já há milhões de anos, já não existe mais. Em que momento ele se Assim, encontra de frente com ela? então, isso aí, veja bem, isso aí como é que se diz? Eu vou ter que pegar vou ter que te passar uma explicação, basicamente de geometria secreta e sagrada, tá? Porque, assim, existem muito material escrito, com várias fontes, e, assim, estão, tirando, logicamente, as mistificações baratas, que são frutos de leitura superficial, mal digerida, né? Você encontra, Uhum. logicamente, expressões de verdadeiras experiências no campo do oculto, né? Nessas como é que é, né? Nesses espaços extradimensionais. Então, para ficar mais fácil o entendimento disso aí que você está falando, nós vamos entender aqui o território egípcio como a base de uma pirâmide primordial, o próprio piramidion, tá? Então, o vértice, nós o compreendemos como o sol sombrio no zênite, né? Representado por Amun-Ra, né? Aonde os seus raios esplendores secretos manifestam os 4 pontos cardeais, os 4 estados em que se desenvolvem as coisas. Então, Hum. no sul, o sul estava associado ao draconiano fogo incriado, no hemisfério norte. O norte estava associado às incriadas águas magnéticas de Tifon. O leste, associado ao ar, aos sibilantes ventos de Amon, que manifestam o próprio Ra em sua ascensão, o lugar do nascimento. E o oeste é a terra oculta, o Amet, a terra, o Ament, né? Que era a entrada no mundo da obscuridade e da morte. Tá? Então, a síntese desses mistérios, que estavam também correlacionados com os eventos, tinham a quintessência, né? Que é a matriz que emana a matéria e a reabsorve. Os egípcios, a magia egípcia, ela desenvolveu um sistema secreto de eternização nos mistérios do chamado Neteher, o Neteher, né? Que eu traduzo como fundamento oculto ou fundamento obscuro do abismo do espaço, né?
que se expressa como uma totêmica máscara cósmica, através dos deuses conhecidos com face de animais, que são governadas por um sombrio duplo caótico, representado pelo mistério ofídico, fundamentado pelo mistério ofídico da grande serpente, da antiga serpente. Esses são os mistérios, de fato, norteadores, fundamentais dos mistérios egípcios, onde eu desenvolvo uma explicação dos mistérios menores e uma explicação dos mistérios maiores. Os mistérios menores, eles estão representados pelo Osíris de face verde. O Osíris de face verde, que representa o círculo germinativo de eterno retorno na natureza, através das estações sazonais, né? Nascimento na primavera, né? Amadurecimento no outono, envelhecimento e morte no inverno, e o ciclo se renovando, mas dentro da natureza. E o verão? E o verão. Então, todas as fases, né? Primavera, outono... Não, primavera, verão, outono e inverno, Verão, tá? outono e inverno. Esses são os ciclos germinativos ciclos germinativos da natureza. É nascimento, Então, crescimento, envelhecimento e morte, né? exato, como uma planta, nascendo e renascendo. Mas isso fica dentro dos limites cósmicos da natureza. Existiam os mistérios maiores que estavam além do cosmos e além da natureza. Isso, logicamente, isso era fechado as 7 chaves no Sanctum Sanctorum, tá? E eram os mistérios que diziam respeito às trevas exteriores, que são os mistérios do Osíris Negro. Esse Osíris Negro é um nome, é uma fórmula para ocultar o mistério do sombrio Deus sem face, o não nascido, o acéfalo, né? Então, esses mistérios do acéfalo, do não nascido, do sombrio Senhor sem face, são mistérios 7 anos, e que são mistérios, como é que se diz, caóticos, que diz respeito às trevas exteriores e às trevas interiores, tá? Isso também está oculto, por exemplo, no mistério de Atum. Está oculto no mistério de Atum. Porque quando eu descrevo a Enéada, esse não ser de Atum, ele é o duplo sombrio de Atum. Então, Atum ele também é representado pelo hieróglifo do leão e da serpente. O leão representando o ser. E a serpente, a serpente. Que falhou esse momento. Falhou? Volta essa parte, Zé. Falhou, Se você puder voltar, então, as simbologias. Tá, tudo bem. Então, é assim. Atum, ele é representado por o hieróglifo do leão. O leão representa o ser, o manifesto. E a serpente, o não ser, o oculto. Tá? Esse oculto, no próprio Atum, esse duplo sombrio de Atum, é o próprio Sete, que se desloca na própria Enéada. Ele está presente na Enéada. Só que ele, diferentemente dos outros Neteru, ele é a própria personificação do caos. Ele não está preso às leis cósmicas, às leis de restrição cósmica. Entende? Então, o antecessor, ele se manifesta no ulterior. Aquele que é antes da criação, ele atravessa a própria criação, criando uma espécie de rachadura na própria criação, e indo mais além dela. Então, esse ir mais além, nos mistérios egípcios, ele é conhecido como o verbo de Kefri, Kéfera, Kéferu. Kefri é representado pelo Escarabeus, o Escarabeus Sacer, né? Que significa eu tenho vindo a ser, eu tenho vindo a ser, eu sou autogerado. Então, esse verbo setiano, ele é um verbo de ultrapassagem de todos os limites. De todos os limites. Então,
o fundamento da civilização faraônica era justamente esse. Então, por exemplo, cada faraó que subia ao trono, ele buscava expandir os limites do Egito mais além. Não só no plano imperial, territorial, e nos planos ocultos, principalmente, sobretudo. Entendeu? Então, isso por exemplo, eu estou dando um exemplo dos mistérios, abscôndidos, maiores. Né? Então, essa pirâmide que você está descrevendo, não estou saindo fora do tema, não. Na anatomia oculta do homem, ela é representada pelo falo, pela vontade. Né? Então, a casa também é uma palavra que vem de pir, fogo, e amide, estar no centro. Então, ela remete ao fogo que está no centro, sendo que a estrutura geométrica oculta é o fogo, primitivo, entendeu? Então, nesse sentido, Sete também ele é chamado de o Senhor das Pirâmides. O Senhor das Pirâmides. Não esquecendo que foi uma nave piramidal, conhecida como Tom, que se autogerou, emanando-se das águas incriadas de Num, criando a própria manifestação cósmica e trazendo os 9 grandes deuses alienígenas à sua manifestação na Terra. Então é interessante entender essa correlação, né? Onde a pirâmide ela tem significações hieroglíficas e herméticas muito profundas, né? O ápice é a quintessência, a base quadrangular é o domínio dos 4 elementos, né? Então você encontra essas significâncias últimas, que são totalmente vivenciadas nos atos ritualísticos de entronamento iniciatório, nesses rituais das escolas de mistério. Entendeu? Ô Zé, e onde se encaixa aquele outro monumento onde caiu um pouco a feição do ser que estava lá? O monumento que caiu a feição? Você está se referindo ao quê? No Egito, né? Tinha um que tem corpo de leão, mas é cara de A esfinge. Então, esfinge. a esfinge também ela está relacionada a esses mistérios piramidais também, no sentido dela ser a própria quintessência cósmica personificada no microcosmo humano, né? Desvendar o enigma da esfinge é descobrir quem você é, de onde você veio e para onde você vai. É isso, ela está lá, ela chama, como é que é? Armagitu, Armacu, Horus no horizonte. O Horus que se ergue no horizonte. Esse Horus, ele é a criança coroada e conquistadora. É a criança mágica por excelência, tá? Porque, assim, o sistema egípcio, ele é monista. Ele é totalmente monista. Então, esse monismo, ele interrelaciona um intrincado sistema de politeísta, por um lado, enoteísta e monoteísta, tá? Então, o politeísmo é a adoração a vários deuses, né? Agora, um único Deus escolhido dentre esses demais deuses adorados. E o politeísmo é quando há adoração ao único Deus. Agora, o monoteísmo ele sempre existiu no Egito, tá? Só que ele sempre existiu como um princípio implícito. Implícito. Ele também se manifestava explicitamente, dependendo da ascensão de um faraó no trono, quando ele assumia o nome de um deus, sendo que esse deus sempre era o deus oculto está sempre sentado no trono. O trono egípcio, ele representa o eixo inominável do vazio imutável, que é esse Deus sem face. Esse Deus sem face, ele como é que se diz? Ele emana um dinamismo,
que é designado como Sekhmet, que é a onipotência da deusa, a potência da deusa, manifestando todos os processos dinâmicos, dando toda a ilusão. Então você percebe que o Egito ele tem um fundamento tântrico implícito. Aqui eu já deixo para nós o tema para uma outra live, que vai ser o tantrismo. Vamos falar do tantrismo egípcio. Tantrismo egípcio, que legal. Eu vou discorrer sobre isso. Mas agora não, agora vamos continuar no nosso tema. Então, essas correlações geométricas, secretas e sagradas, elas dizem respeito às palavras de poder. A palavra de poder, que permite, como é que se diz, o domínio do micro e do macrocosmo, do conhecido e do desconhecido, né? Que era guardado pelos mistérios hierofânticos dessas escolas de mistério. Agora, havia muitos mistérios no Egito, tá? Não é só o mistério de Osíris mesmo, ele traz implícito mistérios que vão além da máscara, como é que é? Da máscara visível de Osíris. Do Osíris Verde, por exemplo. Quando você entra em mistérios 7 anos, você entra em mistérios ofídios, mistérios que dizem respeito ao que está mais além do cosmo, né? Então assim, a linguagem de poder egípcia, ela permite isso. Ela permite uma transfiguração perpétua e suprema, onde poderes são interpenetrados por outros poderes e são transfigurados, né? Esse mistério, ele remete ao próprio mistério do silêncio, né? Da onde emana a vibração primigênia primordial que gera tudo. Então, no próprio Livro dos Mortos, quando o adepto ele alcança a fórmula secreta nas trevas, ele autogera sua própria magia. Então, o sistema mágico egípcio ele carece de limites. Ele não tem nenhum limite intrínseco. Pelo contrário, ele como é que se diz, a linguagem de poder fundamental para alcançar esse mais além. Como é que se diz? Esse estado além de todos os limites, certo? Aonde eu defino a magia egípcia como uma metamagia. É uma magia ela é uma magia absolutamente de dominação, para dominar todas as outras magias, para dominar todos os qualquer formalidade que eles apresentem, tá? Então é uma coisa muito forte, muito suprema, muito, como é que se diz, muito absoluta, né? Deixa eu beber um pouco d'água. Tá. Uhum. A gente está na metade do caminho ou você tem muita coisa pela frente ainda? É que a gente já vai dar 1 hora de live daqui a pouco. Pode conversar um pouco mais, mas assim, você vai falando e eu vou recapitulando o que pode ser ainda falado, né, em termos da... Você que manda. Quando se falhar aqui, algumas vezes está dando uma falhada aqui, tá, da internet. Aí eu te peço para você recapitular, por favor. Sim. Então, a morte no sistema egípcio, ela não seria mais que o fim de um ciclo da existência, tá? A volta ao estado caótico das origens. Aquele que conseguiu superar as limitações do tempo e do espaço, realizando a unidade espiritual, participar do mundo secreto, escondido do lado do espelho, e revivificar em si a onipotência de Atum, o Néter Néteru, e se autogerar para a eternidade. Por que Néter Néteru? Néter, que como é que se diz? É o termo designativo para o que aqui no Ocidente é chamado de Deus. Néteru é os deuses, então ele é o Deus dos deuses.
né? O Deus Supremo, tal. Porque ele está oculto nesse próprio nome de Atum, que é o ser e o não ser. Então, sendo o não ser e o ser absoluto, Atum, ele é o sol negro atrás, que é outro hieróglifo. Hieróglifo também Atrás do do Deus quê, Zé? Supremo. Como? Ele é o sol negro atrás do quê? Atrás de Ra, o sol dourado. O Ra é o hieróglifo da manifestação, aquele que manifesta, aquele que traz do invisível a manifestação para o visível. Esse em Atum, e é interessante porque Atum dá origem à palavra grega para átomo, muito interessante isso. Ele rege também o abismo, o epicentro fundamental da matéria. Ele está oculto no mistério do núcleo do átomo. Atum. Nossa. É. Então, a matéria é toda uma emanação da sua palavra de poder, do seu mistério. Então, o Sol Negro, ele é também conhecido, em termos geométricos, como oxímoro, que é a unificação paradoxal de todos os mistérios. Né? Ele tem a onipotência de manifestar tudo que é incriado e manifesto no plano do manifesto. Ele detém a onipotência de conciliar todas as antinômias, todos os paradoxos, todas as formas. É aquele egípcio, na magia egípcia, aquele que conquista esse mistério, ele pode se autogerar. Ele pode É se que ficou autogerar. entroncado aí. Tá, vou ter que repetir. O que é que ficou faltando? Essa última frase tua aí. Então, eu disse que Atum, ele na qualidade do mistério do Sol Negro, do Sol Sombrio, ele unifica todos os paroxismos. Ele domina todos os paradoxos e paroxismos e antinômias. Forças contrárias em perpétuo combate são resolvidas nesse mistério. Aquele que alcança esse mistério, que tem a ver com os mistérios maiores, obviamente, a onipotência de Atum e gera a si mesmo, né? Em face do mistério da vida e da morte, né? Caramba. É muito interessante, porque quando, por exemplo, Cambises, o rei persa, ele invade o Egito, ele, numa espécie de tom de deboche, ele mata um touro sagrado de Fitá e come ele, tal. E ele reivindica aos hierofantes e altos sacerdotes, como é que se diz? O acesso a esses mistérios maiores. E os sacerdotes, os altos sacerdotes, os hierofantes, para acabar com ele de vez, eles levam ele a isso aí. E ele é destruído por essa iniciação. Ele não suporta a iniciação do Sol Negro. Ele morre no deserto, cara. E foram encontrados vestígios arqueológicos mostrando atos de magia negra, por assim dizer, realizados contra esse cara aí, contra esse rei aí, onde os caras ferraram com ele. Com eles o duplo de uma pessoa, apagar o nome dela da criação, né? Então isso era uma coisa terrível, né? Terrível. Então você encontra também provas arqueológicas dessas ações mágicas nesses tempos antigos, né? Nesses mistérios aí relacionados a esse arcano impenetrável aí do Sol Negro de Atum, né? É isso. E o Tem mais telefone tá alguma tocando, né? pergunta? Melhor você desligar aí, ó, o Não. telefone. Eu vou Dá tirar para aqui, desligar vai. o Espera um telefone? pouquinho. Tá. Depois você corta. Aí.
Tá. Eu acabei esquecendo. Aí, Então, uma outra eu coisa, vi. eu esqueci. Uma outra coisa, antes que eu esqueça, é que assim, o santuário egípcio, ele é bem diferente, o funcionamento dos templos egípcios eram bem diferentes das igrejas atuais, dos templos atuais, onde as igrejas, de um modo geral, Ih, você ficou mudo, paralisado. Cadê você, Zé? Você sumiu? Chamando todos os carros, chamando todos os carros. Fala, Zé, cadê você? Enquanto isso, na sala de justiça. Xiii. Você está mumificado agora aqui, Zé. Aproveitando o trocadilho egípcio. Cadê você? Bom, Zé, daqui a pouco entra o Zé aqui para a gente continuar um pouco mais o papo. A conexão não está muito boa, como a gente pode perceber, né, na casa dele. Mas ele já vai entrar aqui, a gente já vai se reconectar e continuar. Espero que vocês estejam curtindo, né? Tem muita informação aqui que a gente não tem como ver, a não ser que dê seguimento para ele dar a explanação total do raciocínio, porque é muita coisa, muito detalhe, e ainda tem que contar com essa dificuldade da internet, que nem sempre deixa a gente entender todas as frases, todos os detalhes, mas eu não entendo, não dá problema. Porque se eu vivo interrompendo cada vez que dá um problema ou outro, aí fica uma live de 3 horas, né? Bom, já está voltando, olha lá. Aê! então, é que assim, acho que Agora já voltou. a internet caiu, eu coloquei dados móveis, tá? Isso, é legal. Tá, Tava dando muito problema de truncamento mesmo. tá. Então, assim, vou recapitular um detalhe interessante aqui. A diferença dos Tá. templos egípcios para os templos atuais. Assim, as igrejas atuais, de modo geral, com poucas exceções, assim, elas são abertas ao público em geral, né? No Antigo Egito não acontecia Uhum. isso aí, né? Hum, Não acontecia isso. Os templos não eram acessíveis às massas. Elas assim, elas podiam entrar até um determinado espaço, tá? No pátio exterior eles entravam, né? A partir da hum. chamada sala hipostila, que era intermediária com a sala que tinha o Sanctus Sanctorum, só entrava o faraó e os sumos sacerdotes, entende? Caramba. Aham. Havia essas diferenças. Embora o povo participasse ativamente nas procissões, nas celebrações que eram realizadas durante todo o ano, né? Tinha isso também. Agora, aquilo que era de esfera privada, oculta ao Sanctus Sanctorum, você só podia ter acesso através se você fosse iniciado. Não tinha como não tinha como um profano entrar. Era impossível isso. Isso era vedado, né? Era vedado. Então tinha Então, essa. então tinha, só para a gente tentar entender o cenário do Egito, né, antigo naquela época. Então tinha algumas pessoas que cultivavam, que cultuaram o Deus do Egito, e quem quisesse entrar com mais profundidade para todos os mistérios, a buscar a parte hermética mesmo, aí faria a iniciação dentro da pirâmide, naqueles 28 anos que a gente conversou, né? É isso? E depois ele teria um último sétimo ano, ele teria um quinto ano de mais 7 anos pela frente, totalizando aí 35 anos de estudo geral, ou Era não? por aí. Levava basicamente uns 30 anos, 30 e poucos anos mesmo, tá? O próprio Pitágoras parece que ele ficou 22 anos no Egito. 22 anos, né? Estudando. E então não era uma coisa
não era uma coisa assim tão, não era uma coisa tão simples, né? Não era qualquer um. O sujeito Sem dúvida. ele era testado de todas as formas, ele era virado às avessas para realmente ser admitido nesses processos de iniciação, né? Claro que cada néter, basicamente, tinha seus mistérios também, né? Agora, essas questões, elas são muito veladas, porque, assim, o que você tem em termos de documentos históricos não é muita coisa, tá? Mas dá para ter uma ideia interessante, porque o Egito, ele deixou muita coisa escrita, embora ainda exista lá 70% do todo para ser descoberto ainda. Mesmo assim, É sabe-se muita muita coisa. coisa. Agora, É muita coisa as mesmo. tradições, existem as tradições orais que continuam até hoje, tá? Existe até hoje. Por exemplo, o egiptólogo Christian Jacques, ele escreveu um livro chamado O Mundo Mágico, deixa eu ver, peraí, Mundo Mágico, o Mundo Mágico do Antigo Egito, que é isso aqui, eu já mostrei ele, Hum, já mostrei ele em algumas lives aí, da é. editora Bertam Brasil, Christian Jacques. Esse livro aqui, ele relata que foi admitido por uma família de magos egípcios, né, de encantadores de serpentes, escorpiões, e ele teve acesso à tradição oral, que não se perdeu. Hum, Então é interessante que esse trabalho de campo desse arqueólogo demonstra que a velha magia egípcia não desapareceu. Ela apenas assumiu outras máscaras hierofânticas. Ela está oculta. Ela está oculta em, como é que se diz, em tradições do deserto. Ela está oculta em algumas confrarias sufis, por exemplo, mas ela continua existindo, né? Então é um livro interessante e que dá um depoimento interessante sobre essa questão. Essa questão. Já que eu estou falando de livros, vou mostrar aqui um livro bem antigo, tá? Que é dos anos 50, As Sociedades Secretas, hum. do Sérgio Routin, editora Difusão Europeia do Livro. A gente não mostrou isso naquele programa que fizemos da Sociedade Secreta, não? Acho que mostramos ele lá, hein? Não? Não, acho que não. Esse aqui eu acho que não. Por isso que eu estou mostrando agora. Esse livro, ele não Hum, fala, logicamente, só do Egito, mas ele também aborda rapidamente as iniciações de mistério no Antigo Egito. hum, Ele pega a antiguidade, né? As religiões de mistério da antiguidade, né? Egito, mistérios de deuses, desenvolvimento dos antigos mistérios de Mitra, a gnose, o capítulo segundo, o esoterismo islâmico, capítulo terceiro, as iniciações no mundo medieval, as corporações, a lenda do Graal, os cátaros, os templários, alquimistas e cabalistas. uhum. Ele pega também como é que é, os mistérios da Rosa Cruz, da franco-maçonaria, e, e vai chegando até sociedades secretas mais recentes, né? A Santa Hum. Veme, os Iluminados da Bavária, os Carbonários, o, a Ku Klux Klan, o IRA, a máfia e as sociedades criminosas. Ele pega tudo, é Nossa, interessante, é um livrinho bem interessante, né? legal. Ô, Zé, dentro da iniciação egípcia a gente pode concluir ou você acha que ainda tem mais alguma coisa que você acha relevante que não foi falado aí? Olha, se eu esqueci alguma coisa, eu recapitulo em outro programa, não tem problema. Mas eu acho que o básico aí foi, foi discutido aqui, tá? Mas assim, isso vai continuar, porque o assunto, como ele é vasto, eu vou selecionando outros ângulos e vamos fazendo outros áudios, trazendo eles à tona, tá? Por exemplo, explicações mais detalhadas
do culto mortuário do Livro dos Mortos, e por aí vai. Né? Nós temos material para ser explorado, com certeza. Ô Zé, essa questão do livro dos mortos que você citou, na verdade, a ideia do Antigo Egito era que cada um tivesse o seu próprio livro dos mortos e fizesse a sua própria iniciação para ter o seu próprio conteúdo, que nem você explicou, né? A sua identidade do outro lado e tal. Então, quer dizer que era um preparo que já desde muito pequeno, muito, muito jovem, as pessoas já se preparavam para um dia enfrentar essa iniciação pessoal, né? É verdade, porque assim, é, no começo, lá no Império Antigo, nas primeiras Uhum. dinastias, e pegando o Império Antigo, a questão da imortalidade estava focada essencialmente no faraó, essencialmente, Hum. tá? Com o advento do Segundo Império, esse mistério ele vai se estendendo às castas superiores, a realeza, a, a casta sacerdotal. A casta sacerdotal no Egito ela era militar também, os militares também, interessante, eles eram sacerdotes Hum. também. Teve muitos faraós que saíram da casta militar, né? Através de Hum. rituais de iniciação e união sanguínea com princesas e rainhas de sangue real, né? Hum. Então a coisa ela foi se estendendo, né? Alguns autores chamam isso de democratização. Não é bem exatamente esse o termo, mas porque na verdade a autocracia do faraó nunca é contestada. Ele está sempre no fundamento. Ele de fato é a encarnação do Deus oculto, sentado no trono, né? Mas os raios dele vão se estendendo e outras pessoas vão participando, aonde vai acontecer essa transformação, as recensões, por exemplo, chamadas do Rio dos Mortos. Nós temos a recensão heliopolitana, a recensão tebana, né? Tem uma recensão menfita e tem a recensão saíta, né? Que são as transformações que esses textos vão alcançando ao longo dos milênios, tá? Até o período final Uhum. do Império e da civilização egípcia, né? Então, de fato, Legal. cada indivíduo ele personalizava, porque é o nome dele que está ali associado às fórmulas, né? As fórmulas ocultas, por exemplo, os mistérios de transfiguração, eles implicavam naquilo que nós chamamos de assunção ou transfiguração, assunção das formas divinas e demoníacas ou transfiguração, aonde o feiticeiro, o magus, ele conseguia assumir a forma do Deus e com isso conquistar os poderes desse Deus, despertar esses poderes em si, né? Esses processos Uhum. de assunção, eles culminavam na autodeificação do morto, onde ele poderia conquistar a sua palavra secreta de poder, criar sua própria magia. Então, o nome, a princípio, ele era associado ao próprio nome de Osíris. O morto era chamado de Osíris. Osíris fulano de tal. Por exemplo, Uhum. Azar Paeri, Azar Ani, né? Osíris Paeri, Osíris Ani. Então, assim, o falecido, o morto, ele assumiu o nome de Osíris dentro desse processo de transfigurações, que através das escalas dos capítulos do Livro dos Mortos são várias. Ele vai se identificando com vários mistérios e poderes, inclusive mais além do próprio Osíris, tá? Só que a coisa fica sempre velada. Ela fica velada, ela não, a pessoa que não entende aquela linguagem hermética e não é iniciado nela, ele não consegue Não penetrar as entende. chaves secretas. Ele não consegue. Isso é admitido E,
Isso é admitido pelos eminentes egiptólogos, que entendem a impenetrabilidade do texto. Só pode ser penetrado através das artes mágicas, das artes arcanas, né? Então, só a título de exemplo, tá? A primeira metamorfose ela transfigura o adepto em Azar Quentamentiu, Osíris, senhor dos espíritos ocidentais, ou Osíris que está à frente dos espíritos ocidentais. Então, ele conquista os domínios ocultos do Amente, a terra oculta. Amen, oculto, tá? Terra oculta. A segunda metamorfose, ela se dá na conquista do mistério do Sol Negro, na imagem de Keferi, a palavra do alto gerado. Então ele se torna Keferi, no mistério do abismo do espaço, no fundamento oculto do abismo do espaço. E aí ele se projeta de posse desse duplo horizonte dos abismos infernais e dos abismos celestiais na Terra. Então ele se ressuscita na Terra como Azar Unefer, o Osíris Unefer, Azar Unefer, aquele que se fez perfeito. Aquele que se fez Uma perfeito. divindade. Porque a palavra Nefer é uma palavra egípcia para beleza, para perfeição, também para ataúde também. O ataúde é o sarcófago. Esse sarcófago pode ser entendido também como o corpo do Alfu, o corpo mortal humano, corpo corruptível, que também é transfigurado no Sahu pelos ritos de entronamento. Tá? Então, esse tornar-se perfeito, como você disse, tornar-se um Deus, na expressão egípcia, é se tornar autogerado. Por quê? Porque o Deus Tote, Teute, ele diz que o mundo não passa de mera aparência. O mundo é uma mera aparência, ele é uma película ilusória. E, ao mesmo tempo, o próprio Tote, o próprio Teute, ele responde que só é real aquilo que é autogerado. Né? Aquele que não depende substancialmente de mais nada e de ninguém. E alcançou a autossubsistência própria de um Deus em si mesmo. Ou aquele que se torna permanente, né, Zé? Exato. Então é um mistério muito profundo. Não é uma coisa de forma alguma. Não se trata de uma metafísica superficial. Não se trata. Ô, Zé, e aonde vai parar esse processo todo? Depois que ele atingiu esses graus, ele para em que momento? Ele chega a parar em algum momento ou ele continua numa escada ascendente aí até onde? Não, é que tá. Não para. O parar, no caso, não é o parar no sentido comum. Não é isso. Ele atinge o estático. Ele atinge o estado imutável. Esse estado imutável, ele contém em si todas as onipotências. Então assim, ele, pelo dinamismo que ele domina plenamente, ele não tem limites, não há limites. Ao mesmo tempo, ele alcançou o fundamento do inominável, do estático no sentido do vazio, no sentido do absoluto, do inefável, né? Porque não tem palavras suficientes para designar esse estado aí, esse eixo. Assim, na linguagem egípcia, nós temos várias expressões que designam esse mistério, tá? Nós temos o pilar Jed, que ele é uma espécie de, ele é um axis mundi, um eixo do mundo. E ele é conhecido como a coluna vertebral de Osíris, tá? Esse eixo, ele representa o imutável. O imutável. E você tem uma expressão chamada Nahan, que
que é a movimentação do eterno retorno de Ra a esse centro imutável. Né? Então, isso acontece de várias maneiras, tá? De várias maneiras. Por exemplo, quando o oculto Deus sem face, ele emana o olho terrificante, esse oculto Deus sem face, ele é o inominado vazio, enquanto o terrificante olho é a onipotência da vigorosa, da deusa, de Sekhmet, por exemplo. Então, sempre há essa interação. Esses mistérios, eles estão sempre como é que se diz, se transfigurando em formas diversas de linguagens que sempre remete ao mesmo fundamento, ao mesmo eixo. Não importa os nomes hipostáticos das deusas ou dos deuses, né? Não importa isso. O jogo, o mistério, ele está, como é que se diz? Ele está em movimento, ele tá em ação, né? Então não tem limites. Tá. Ô Zé, esses grandes nomes do passado, eles estão de volta no nosso presente hoje? Até onde você sabe? Então, eles podem se mover em qualquer estrutura do espaço-tempo, pelo fato de estarem além dele. Então, eles podem assumir formas humanas aqui, tranquilamente, tranquilamente. Não tem, como é que se diz? Hoje, na linguagem moderna das sociedades secretas atuais, eles são chamados de chefes secretos, superiores incógnitos, superiores desconhecidos. Eles têm vários nomes, tá? Seres que alcançaram essa glória, essa magnificência aí. Mas é interessante para eles se manterem aqui nesse plano físico? Ou já atingindo esse grau, eles já estão em outras esferas, em outros lugares? Por exemplo, a vontade de um ser desse não tem como ser questionada. Se ele veio é porque ele está correto, ele é autojustificado. Sendo autojustificado, ele é aquele que pode tudo fazer, entende? Então, o que ele fizer, não importando qual a situação que ocorra ou seja desencadeada no plano das contingências, tem um sentido fatal. Tem por que ser. Vai ser necessariamente. Porque é um ato de um Deus. Entendeu? É isso. Não adianta assim, um excesso de especulação em cima disso, para não acabar ficando numa mistificação barata, tem que ser transmutado e ordenado para um processo iniciático. E aí você não fica preso em conversa fiada, mistificação, esse tipo de coisa, né? Deturpações e tal, como é o que mais tem aí pelas redes sociais, por exemplo, né? Onde eles conseguiram canalizar toda a informação, toda a verdade sobre esses cultos, essas iniciações, no Egito, deixando esse legado para a gente aqui? Eles só através do livro dos mortos ou está tudo escrito nas tumbas que ainda não foram desveladas, dentro do Então, próprio, das ó, próprias pirâmides? sim, nós temos as pirâmides, sobretudo as pirâmides da Quinta Dinastia, da época de Unas, né? Os textos das pirâmides, os textos dos sarcófagos e o chamado Livro dos Mortos, entre os principais, né? Porque, assim, tem muitos livros, muito material. Você tem o livro dos sarcófagos, o livro das respirações, o livro da dupla espiral de Ra, né? Nós temos o livro de Tote, temos o livro de Sete, e por aí vai. Agora, é interessante que esses livros, eles também não são lidos meramente só no plano usual, só no plano intelectual, filosófico. Existe um fundamento implícito, subjacente, pela qual eles são lidos em dimensões ultraterrenas, né? Extra-humanas, hiperdimensionais, supra-humanas e tal. É aí que a coisa fica bem interessante. Então, nesse plano abscôndido, que você pode até fazer um paralelo com os chamados arquivos acágicos e tal, está guardado toda essa riqueza
imortal, sem começo nem fim, né? Tá lá. Caramba. Pode ser Uhum. acessado, mas claro que só através de iniciações profundas e superiores. Isso não desapareceu, isso continua. A magia egípcia ela não desapareceu, ela continua plenamente atuante. Ela é atuante, né? É, né? Bom, Zé, Agora, o que que você acha que se dá, o que que você acha que podemos acontecer o que que pode acontecer para os próximos tempos aí, pelo futuro, com relação a essa iniciação do passado? Você acha que vai haver um resgate e uma seriedade maior das novas gerações com respeito ao legado deixado, um estudo mais avançado sobre isso? Ou você acha que pelo andar da carruagem a coisa vai continuar como está, vai cada vez ficando mais isolado mesmo e vai é, ser esquecido? O que é, que você acha? Pelo... assim, eu acho que os tempos encontram os tempos. A origem é o fim e o fim é a origem. Então, Hum, retorna o tempo primordial, que os egípcios chamavam de Zep-Tep, ele retorna, os eixos. É o eterno retorno das espirais da grande serpente, que hum, aniquila e manifesta a criação cósmica como um todo. Então, isso acontece ciclicamente. Né? Sobre essa questão que você fala dessa nova geração, assim, eu percebo uma coisa interessante. Assim, por um lado, existe uma decadência de caráter abjeto, tá? Aonde os falsos valores, os valores da covardia, da fraqueza, da hipocrisia, da pusilanimidade prevalecem. Isso é um fato. Agora, é, implicitamente a isso, há uma corrente secreta, há um alinhamento secreto que não está afetado por isso. Não está afetado por isso. E tem, assim, realizado é, processos, assim, que eu considero magnificentes no campo da própria magia. Né? Por exemplo, o alcance de penetração da magia do caos, por exemplo, e de vários, como é que é, de várias emergências que aconteceram ao longo do século XX, né? Desde Crowley, passando por Sperr, Kenneth Grant, através da ascensão da magia do caos dos anos 60 para os anos 70, meados dos anos 70, a fundação do Templo de Sete por Maico Aquino, a própria Igreja de Satã de Lavey, nos anos 60 também. Assim, eles abriram, como é que se diz, espaços de entendimento da magia, como é que se diz, não alcançados nos séculos anteriores, né? Porque é uma forma de recapitulação daquilo que modernamente passou a ser conhecido como cultos draconianos e tifonianos, tá? Embora eu próprio reconheça que essas expressões, elas são expressões dos mistérios ofídicos primordiais. Depois, com o tempo, em outra live, eu posso explicar isso tudo com mais calma, tal, né? Mas é tá isso. bom. Então por um lado, existe essa situação que assim ela não tem reforma, não tem como reformar. E por outro lado, tem que se, como é que é? Tem que se fazer com que Sim. esse ciclo se acelere à sua extinção, que ele vá às suas últimas consequências. Né? Quando ele for às suas últimas consequências, um, um fundamento bárbaro, esplendoroso, vai emergir novamente. Vai emergir. Então, os tempos primordiais, de fato, eles retornarão. Eles já estão aí. Estão aí já. Hum, Então, quando essa película se romper, já era. Né? Então, a coisa volta. Agora, não vejo como reformar.
a situação que é Atual, né? cultural, política, econômica, não tem como não, cara. A coisa vai para a bancarrota e esses excessos de mediocridade vão conduzir a isso. O lado bom é que quando chegar a isso, eles não terão mais poder nenhum. Eles serão esmagados, serão aniquilados, varridos da face da terra, né, num dilúvio de sangue. E aí o esplendor Hum. das eras pretéritas, antediluvianas, o retorno dos antigos se fundamentará na terra. Com certeza é isso. Olha que legal, que bacana. Uhum. Bom, não tem outro caminho mesmo, né, Zé? Enquanto está tudo Não tem. apodrecido e gasto, é um ciclo que já não tem mais a oferecer, tem que ser encerrado mesmo, né? E a gente está dentro Sim. desse olho do furacão, isso que é mais louco, né? A gente está bem exatamente no olho do furacão. A gente está caminhando e vendo todo o cenário acontecer ao nosso redor, né? Sim. E a gente como personagem principal também nisso tudo, né? Bom, Zé, foi muito legal. Esqueceu mais alguma coisa do contexto? Não, acho que Ou... por aqui tá legal. Assim, eu me despeço respeitosamente, aguardando a nossa próxima live e deixo aqui a minha o satisfação registro? aí de estar contigo e com o pessoal que se interessa Tá legal. pelas nossas discussões. A satisfação é sempre minha em te receber aqui, em deixar você abranger o seu conteúdo, expor as suas histórias. Inclusive, são histórias que você traz com um cunho muito diferenciado, porque eu não sei se Uhum, você vai abrir isso ao público, mas a forma com que você coloca isso para fora, né, é uma forma muito ímpar, né, porque aí tem você com o seu duplo juntos nessa história, trazendo e revelando esses conteúdos, né, que não é uma coisa muito habitual de se falar nem de se ver por aí. uhum. Então a gente fica muito feliz em poder te receber aqui, as pessoas gostam e curtem estar te ouvindo. Eu espero logo que a gente esteja juntos aí dentro dos seus cursos, das suas palestras, das suas histórias, abertas ao público, porque eu acho que o que você tem a oferecer para o pessoal, para as pessoas, né, vai ser uma iniciação ao novo momento que a gente vai viver daqui para frente, ao novo ciclo que está se formando, porque você vai trazer aquilo que é mais importante, mais fundamentado e com muito mais propriedade para ter um fundamento grande no começo de um novo ciclo que logo está começando também aí. A gente Uhum. fala que está começando agora, é que eu vejo o novo e o velho como se fossem cores de um arco-íris. Não existe um começo e um fim, né? Existe um começo e um fim Uhum. meio que truncado, como se fossem as cores de um arco-íris, né? Eles vão pouco a pouco Sim. se entrelaçando, aí quando acabou, logo pouco a pouco começa a nova história, a velha fica e a nova se assume, não é isso? Uhum. É nesse Sim. cenário, nesse panorama, né? Bom, então, só posso agradecer você por estar junto comigo em mais um momento, trazendo esse tema que é muito relevante, muito interessante. Espero que as pessoas tenham curtido, tenham gostado. Pessoal, está o telefone do Zé aí, para quem precisar do Zé para algum tipo de trabalho, para mais informações até sobre o trabalho dele. Então, a gente deixou explícito isso. Eu quero também que vocês curtam e se inscrevam no Tocando Oculto, tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook e no Instagram, que são 3 conteúdos bem diferentes. A gente não tem o mesmo conteúdo para todas as redes sociais, e cada um numa ponte diferente. E eu fico muito feliz em estar com vocês aqui. Espero vocês na outra live com o Zé e futuramente com mais personagens interessantes desse Tocando Oculto. Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, Zé. Obrigado a você e até Uhum. a próxima Até, live. até breve. Até.